Meus amados, a paz do Senhor para todos. Deus esteja nos abençoando e que a palavra que eu vou falar agora sirva para edificação, para consolação, para ânimo e para que o nome do Senhor seja exaltado em vossas vidas. Eu quero ler o texto da palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo de número 18, verso 27, que diz: De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Essa história é uma história que nos conta sobre este que seria um grande apóstolo do Senhor. Tão convicto de sua fé, que ele seria capaz de morrer crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como Cristo morreu. Mas antes, na sua fragilidade, e achando que poderia sustentar as suas próprias palavras e as suas pretensas convicções de fé, quando Jesus disse que ele iria para a cruz, seria aviltado, escarnecido, açoitado e morto, Pedro disse que não, que ele estava pronto também a morrer com o Senhor. Mas o Senhor lhe disse que Pedro o negaria 3 vezes. E antes que o galo cantasse, isso iria acontecer. O ser humano, na sua fragilidade, ele pode até falar palavras bonitas que não se sustentam com a provação, com o teste que aparece para provar se realmente vivemos o que falamos e vivemos o que pregamos. Pedro, ele teve essa amarga experiência. Nesse ímpeto, ele não pensou muito, e não olhou para si mesmo e não viu a sua fraqueza. E disse: não te negarei, estou pronto a ir contigo da prisão até a morte. Mas na verdade, antes que o galo cantasse, por 3 vezes ele negou Jesus. E quando ocorreu a terceira negação, o Senhor olhou para ele e ele baixou a cabeça. Saiu amargurado, foi chorar. Imagine a cabeça de Pedro. A decepção, a frustração, com o fracasso que ele achava que não ia acontecer. Vendo seu Salvador entregue a homens cruéis. Mas isso era o que a Escritura determinava. E ele achou, naquele momento, que tudo tinha se acabado. Que o seu ministério tinha fracassado. Mas, quando Deus tem um plano na vida de alguém, ele pode até fracassar. Mas Deus, com certeza, irá restaurar a sua vida espiritual e irá cumprir os propósitos que ele determinou. Quando Jesus passa pelo martírio, passa pela cruz, morre, ressuscita ao 3º dia, ele manda um recado para Pedro que ele quer ir vê-lo. E Pedro, temeroso, com certeza pensando: ele vai me repreender porque eu o neguei. Eu disse que não negaria, mas eu o neguei. E naquele encontro com Jesus, Jesus por 3 vezes faz para Pedro uma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde, talvez cada vez mais apreensivo, esperando uma reprimenda. Mas o que foi que aconteceu é que Jesus restaurou a Pedro e o seu ministério. Jesus lhe deu uma nova oportunidade para que ele pudesse cumprir aquilo que foi designado pelo Senhor.
o propósito pelo qual Deus o escolheu. E assim aconteceu. Pedro, restaurado por Jesus naquele momento, ele se torna um homem espiritual. Um homem que estava andando agora dentro da vontade perfeita de Deus. Lembre-se, o Senhor Deus é aquele que escolhe, chama, capacita e envia. E se você em um dado momento se achou, pensou que o seu ministério acabou, eu te digo, não acabou, porque pode ser um grande recomeço. Pense nisso, medite nesta passagem, abra o teu coração e glorifique a Deus com aquilo que Deus está te dando e com aquilo que Ele está colocando em tuas mãos para fazer. Deus os abençoe, Deus os dê força e graça para fazerdes a obra do Senhor. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe. Ajude nosso canal a crescer. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.